Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz de Jesus esteja em cada coração. Nessa noite estamos aqui mais uma quarta-feira para darmos início ao nosso culto. Nessa noite queria agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de estarmos cultuando o Senhor, né? Muito obrigado, Senhor, porque tem sido tão bom para conosco, né? Eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos concede, mais um dia de alegria, de paz, tranquilidade, né? Apesar das dificuldades, mas o Senhor está conosco. Vamos orar ao Senhor. Convido você que está aí do outro lado, né? Nesse culto online, que abaixasse suas cabeças e falasse com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos, ó Deus, prestando culto a Ti, Senhor. Receba o nosso louvor, receba, Pai, a nossa adoração nessa noite, que essa noite seja uma noite de bênção, de alegria, de paz, de tranquilidade para meus irmãos. Queremos Te pedir pela primeira Igreja Batista de Mutono, Senhor, toda a sua diretoria, toda a sua membresia, Senhor, nossos pastores, pastor Francisco, pastor Vanderlei, pastor Bertino, Senhor, nossos ministros, nossos diáconos, ó Deus, a diretoria principal da igreja, abençoe, ó Deus, aqueles que estão de frente, ó Deus, trabalhando para o Senhor. Dá força, saúde, dá cada dia mais amor aos nossos corações para fazer a Tua obra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma música, um louvor agora, e depois nós estaremos lendo a palavra do Senhor nessa noite. Graças a Deus, né? Louvar ao Senhor é muito bom, é muito gratificante para nossos corações. Meus irmãos, eu gostaria de ler o texto da palavra do Senhor nessa manhã, nessa noite, né? Nós temos o nosso tema e nós estamos trabalhando uma divisa nesse mês, né? O nosso tema é mantendo o crescimento espiritual em Cristo, né? Mantendo o crescimento espiritual em Cristo. E a nossa divisa está em João 15, verso 5, que diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor está afirmando aqui que nós não podemos fazer nada sem Ele. Tudo nós dependemos do Senhor. Tudo que nós formos fazer, nós dependemos do Senhor na nossa vida. Então, precisamos estar na presença de Deus. Precisamos
crescer espiritualmente no Senhor, porque Ele mesmo nos fala que sem Ele nada podemos fazer. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe cada um de nós. E nesse momento nós estaremos entregando a palavra ao pastor Francisco, que estará trazendo o recado do Senhor nessa noite. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Olá, irmãos, boa noite. Nós estamos hoje trazendo, nesse culto de oração, um pouco a porção da Palavra de Deus. Através dessa live, nós estamos trazendo um pouquinho do Evangelho de Cristo Jesus. E, por falar do Evangelho, nós estamos nesse mês trabalhando com a divisa de João, capítulo 15, versículo 5, e também com o tema da Palavra de Deus. Nós vamos citar isso daqui a pouco. Diz assim a Palavra de Deus: Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. São as palavras de Cristo. Antes eu quero orar com você que está aí no seu lar, você que está assistindo essa live. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite e te rogamos que a graça do Senhor esteja nos corações, todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Ó Deus, nos dá a cada dia a direção do teu Espírito para que possamos pregar a tua palavra nos servos teus, discípulos teus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, é muito bom sabermos que quando Jesus esteve aqui juntamente com seus discípulos, a grande preocupação de Jesus era com as almas perdidas. Ele curou enfermos, ele expulsou demônio, ele realmente pregou e ensinou a sua palavra. Mas ele também tinha um objetivo, era de preparar os seus discípulos, preparar eles para que então eles pudessem entender quem era o Mestre, quem era Jesus e o que eles deveriam fazer. Porque quando Jesus começou a trabalhar com os seus discípulos, algum deles, até mesmo na hora da crucificação, já por um bom tempo trabalhando com Jesus, tiveram dúvidas. E nós sabemos que o Mestre é onisciente, ele é Deus, e ele percebeu isso tudo. Então, quando chega nesse texto, João capítulo 15, nós percebemos que ele vai então preparar o discípulo para que conheça ele, mas também que conheça quem são os seus discípulos. O discípulo conhecer a si mesmo, como discípulo de Jesus. Então, a linguagem dele, o capítulo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, ele se coloca aqui, usando a videira, que é um pé de uva, ele se coloca aqui como essa videira verdadeira. Por que ele usa a palavra verdadeira? Porque a uva, a forma de plantar a uva, tem aquela que nasce da sua própria muda, da sua semente, claro, e ela cresce então e ela vai dando os seus galhos e os seus frutos. Mas tem aquela que ela é em cesto, é cortado do tronco, e então um galho vem sobre ela, e dali ela nasce, ela não é do tronco. Então aquela não é verdadeira, embora seja uva. Mas ele está dizendo que eu sou a videira verdadeira. É interessante que a palavra de Deus nos ensina sobre as plantações, o jeito de crescer, a agricultura. E ele então usa então essa linguagem para que entendamos quem é o Senhor Jesus e quem também somos nós, seus discípulos. E o versículo 5 ele chega dizendo: Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas no versículo 2 ele diz assim: Toda vara em mim que não dá fruto, tira,
e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Nós sabemos que nós temos aqui na cidade pouco conhecimento, né, da plantação de uvas e pouco conhecimento do trato que se dá aquelas plantações. Mas, pesquisando um pouquinho, eu fui saber que entre os galhos e os galhos, existem galhos que não dão frutos. Existem brotos que estão ali só para atrapalhar. E todos aqueles que estão ali para atrapalhar, eles são cortados mesmo, e são lançados fora. Certamente murcharão e logo são prontos para ser queimados. É isso que Jesus está dizendo. Né? Todo aquele que não dá fruto, né? O versículo 2, não dá fruto, tira. A palavra tirar é cortar. Tirar é deixar ele fora do pé, do tronco. Mas todo aquele que dá fruto, limpa mais ainda. Prepara este galho, para que ele então dê muitos frutos. E, meus queridos, a palavra de Deus, quando se trata de Cristo e a igreja, Cristo e o discípulo, a gente precisa entender que Deus, ele não se engana com ninguém. Deus conhece toda a sua igreja, conhece todo o seu cérebro. E agora me faz lembrar daquela passagem de Zaqueu, quando Jesus ia passando, Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus passar. Eles não se conheciam, mas quando Jesus chegou ali, ele chamou o nome de Zaqueu, desce Zaqueu, porque hoje convém que eu pouse em tua casa. Deus conhece todos os seres da terra, todos os seres humanos. Deus conhece aquele ímpio que está fazendo as suas atrapalhadas e aqueles que estão pecando, mas Deus também conhece o coração do crente e Ele sabe quem são aqueles que estão realmente ligados nessa árvore que é Cristo Jesus. A palavra limpar e cortar, ela é muito importante nesse texto. A palavra cortar significa ele vai deixar de existir. E quando nos dias de hoje nós vemos a facilitação de tantos líderes religiosos, mas também as leis da igreja não, as leis do Estado, que prejudicam às vezes a igreja para prosseguir com a sua doutrina limpa, sólida. E aí muitas vezes o líder da igreja quer fazer, deseja fazer, mas aí ele teme porque até uns já foram presos porque agiu de alguma forma que não agradou ao Estado. E aí nós, como Igreja de Cristo, ficamos muitas e muitas vezes sem jeito de tomar uma atitude. Mas mesmo assim precisamos tratar da Igreja de Deus, cuidar daqueles crentes que estão realmente dando fruto e que são realmente importantes para o reino de Deus. Nós, quando fazíamos os retiros, por ocasião do carnaval, agora nesse ano não deu, estávamos lá trabalhando, o pessoal, muita gente, com mais de 70 pessoas, e as comissões trabalhando ali para dar conta do recado, e tem uma senhora de uma outra igreja que me procurou e falou assim: pastor, os membros da sua igreja são diferentes da minha igreja. Por quê? Porque eles são interessados, eles se envolvem, eles se doam para a obra. Eu disse: é verdade, irmão. Mas eu cumprimentei para ela, mas não são todos. Tem uns que têm dificuldade de entrar mais, de se colocar, de se doar para o Senhor. E agora me faz lembrar de uma ilustração de um pastor que fez aniversário, o pessoal, aquela festa, e uma irmã deu um quadro para aquele professor. Quadro todo fechado de papel, de presente. Ele guardou aquele presente, não rasgou, não apresentou às pessoas. E no outro dia ele foi ver aquele quadro. Quando rasgou o papel, que viu o quadro, era o quê? Era uma carroça, um grupo de gente empurrando, um grupo pequeno, e outros em cima. E que estava assim, bem descontraído, não estavam nem assim, um gesto que não estavam nem aí. Aí ele olhou aquilo, não entendeu muita coisa, procurou aquela irmã depois e disse: irmã, aquele quadro que a irmã deu, não consegui entender nada. Pastor, aquilo é uma mensagem. Aquilo é a sua igreja.
enquanto o Senhor em um grupo pequeno empurra a igreja, faz com que a coisa ande, tem um outro grupo que não está nem aí, estão desfrutando sem querer progredir, querer trabalhar. E aí ele entendeu. Mas a igreja não pode ser assim, irmãos. Tem um grupo que está disposto a trabalhar, quer que a coisa ande, deseja que a coisa ande, e outros não estão nem aí, estão como que lésios e sonolentos e não querem trabalhar. Mas voltando ao texto da palavra de Deus, eu quero dizer para vocês que há uma importância muito grande nos dias de hoje a gente trabalhar para o Senhor. Nós, os discípulos de Jesus, trabalhar para o Senhor. Por quê? Quando eu leio na palavra de Deus, o versículo 2, que diz assim, aquele que não dá fruto, tira, corta. E aí quando nós chegamos no versículo 16, diz assim, não me escolheste a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós. Nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo aquele que em mim, em meu nome, perdides ao meu Pai, eu vos conceda. É agora que a gente para pensar, e muitas pessoas que têm, seus problemas, às vezes problemas de saúde, problemas de família, problemas, e muitas vezes pede o pastor para orar, pede os líderes para orar, e ele diz que ora e nada acontece. Sabe por quê? Isso pode ter uma raiz muito séria. Você pode não estar ligado exatamente em Cristo Jesus. Porque quem está ligado em Cristo Jesus, o apóstolo diz que é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você agora é uma pessoa que vive desejando bem a todas as pessoas, especialmente a igreja, a liderança da igreja. Você agora é uma pessoa que se envolve e você só pensa em coisas boas. Você traduz com a sua linguagem que você é realmente uma vara ligada a Cristo Jesus. Caso contrário, você pode estar correndo sérios riscos espirituais, você pode estar sendo cortadas e não está percebendo. A coisa é séria, isso aqui não é uma brincadeira de Jesus. Não foi eu quem inventei isso aqui, está escrito na palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus falando para os seus discípulos, porque era uma preocupação do mestre deixar os discípulos preparados. Era uma preocupação dos mestres olhar para os seus discípulos e ver que eles estavam altamente interessados em ver a coisa andar, a igreja caminhar. E agora eu quero me lembrar agora de um grupo missionário que eu fiz parte, fui ali em Morro do Coco, na divisa do estado do Rio com o Espírito Santo. Ficamos ali uma semana e meia. E eu fiquei analisando aquelas meninas, aqueles rapazes jovens, que se dispuseram a ir para fazer missões no interior. E fazer missões no interior não é muito fácil. Na casa que nós estávamos, nós ficávamos ali, dormíamos, ali nos alimentávamos, mas tinha um horário para tudo. E 6 horas a gente tinha que se levantar, tinha que sair e ir para um gramado para fazer uma sós com Deus. E as meninas, os rapazes, aquelas meninas bonitas, cabelos longos, ela preparava o cabelo de uma forma rápida. Às vezes a gente sentia que não dava tempo para fazer muita arrumação e elas iam para o culto de oração. Os rapazes, a mesma coisa. E quando eles voltavam, nós íamos tomar café, logo depois o missionário reunia a gente, dividia e a gente ia para o campo missionário. E ali nós ganhamos muitas almas para Cristo. E aquelas pessoas, quando nos víamos, elas paravam, pensavam, perguntavam de onde a gente era. Nós somos missionários, viemos do Rio para pregar a palavra de Deus. Mas vocês vêm para um sertão desse, uma coisa tão longe, vocês vêm por quê? Nós dizemos, viemos por amor a Cristo. Meus queridos, as pessoas querem ver a igreja se dispor
sair. O povo quer ver alguém fazendo alguma coisa. Essa coisa da gente ficar indo para a igreja, lá louvamos e voltamos, e aqueles que entregam as suas ofertas, os seus dízimos, entregam e está tudo certo. Não, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. A gente precisa evangelizar, a gente precisa se doar, a gente precisa dizer, Senhor, eu sou uma vara ligada a Ti, eu quero dar frutos, eu quero dar folhagem bonita, eu quero ser aquele trabalhador, me envolver contigo, quero ser um missionário Teu. Porque, meus irmãos, vejo que Jesus fez a colocação dele, eu sou a videira e vocês as varas, né? Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É o que eu falei da questão da oração. Ora, ora e nada acontece. Será que você está realmente em Cristo? Será que você está ligado no Senhor? Você se converteu um dia, entregou a sua alma a Cristo e agora você está se preparando para a volta de Cristo, dizendo, aconteça o que aconteceu, eu estou com meu Deus. E Ele há de me proteger, Ele há de responder as minhas orações, mas mesmo que Ele não escute as minhas orações todas, mas eu quero sentir, eu quero estar na presença do meu Deus, eu quero fazer algo para Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Nós não fazemos... Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Até algumas coisas se faz, mas vai de água abaixo. Eu agora me lembro de uma palavra de um pastor no Retiro dos Pastores, lá em Rio Bonito, em um congresso de pastores, mais de 600 pastores. E no meio da sua mensagem, que ele falava sobre crescimento de igreja, exatamente um assunto que nós estamos estudando nesse mês, ele falava que nós corremos um grande perigo nos dias de hoje. Ao exemplo de determinadas igrejas, que são igrejas empresas. E ele dizia o seguinte, ele perguntava, qual é a finalidade de uma empresa? Qual é o foco de uma empresa? E aí nós ficamos olhando um para o outro, e algum respondia, é lucro. Tá? Depois ele respondeu lá, é lucro mesmo. Quando nós temos a igreja, e essa igreja, a finalidade dela é só lucro, ou seja, money, dinheiro, essa igreja corre vários riscos de ser uma vara desligada do objetivo maior. Até porque a igreja, a natureza da igreja é espiritual, é muito mais que uma empresa. O grupo espiritual ele é muito mais que qualquer empresa, porque esse grupo, uma empresa um dia ela se acaba, termina. Aí, exemplo de várias empresas que foram grandes, hoje só existem as ruínas dos seus galpões, dos seus templos, mas a igreja de Cristo, ela vai muito além. A natureza dela é espiritual. As pessoas são salvas, redimidas, elas trabalham, dão seus frutos, mas isso não acaba. No dia do juízo final, seremos arrebatados para morar eternamente com o Senhor, porque nós somos da verdadeira videira que o Senhor disse, eu sou a videira. Nós somos galho dessa videira. Nós somos frutos dessa videira. Nós queremos estar ligados a essa videira, porque essa é, sem dúvida, a maior videira que nós temos. Como é bonito uma videira. As plantações de uva, os seus cachos. E tem uma coisa, quando ela não é tratada, eu li isso aqui, eu li um livro, acabei de ler, quando ela não é tratada, que as pragas começam a chegar, os matos começam a chegar, ela começa então a fazer o contrário. Porque quando ela é bem tratada e que pegamos cacho de uva, é uma delícia. Quem que não gosta de saborear um cacho de uva? Mas quando ela não é tratada, sabe o que acontece? Fica azedo. Uvas, às vezes até amargas, porque não são bem tratadas. Então nós precisamos, querido, tratar bem do nome de Jesus. Glorificar o nome de Jesus. Tirar aquelas palavras que às vezes vêm para contrariar o cristianismo, a gente tira essas coisas fora e deixar o nome de Jesus limpo como ele é. A gente não pode admitir que o nome de Jesus caia por terra. Nós precisamos nos levantar como discípulos do Senhor e de
aí nós vamos ter o quê? Uma igreja de crescimento espiritual seríssimo. Mas é isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Todos os servos de Deus se levantar e dizer, não, eu quero ser melhor, eu quero melhorar. Eu sou uma vara ligada ao Senhor. Nós precisamos crescer espiritualmente para ganhar muitas almas e então se tornar uma verdadeira plantação de uvas, dando bons frutos, o Senhor Jesus crescendo, sendo glorificado na igreja, os cantores celebrando hino de louvor a Deus, os pregadores empolgados pregando a mensagem de Deus, a igreja crescendo, batizando. E aí, meus irmãos, a gente sabe que é o crescimento do coração de Deus, o crescimento real. É isso que nós precisamos no dia de hoje. É isso que nós precisamos nos levantarmos para que, então, a Igreja de Cristo possa ganhar espaço, né? E a graça de Deus. Que Deus, então, abençoe você, a sua família, e que você possa lembrar de que realmente, verdadeiramente, nós somos varas ligadas ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Eu quero orar com você. Antes, eu quero deixar o endereço da igreja. A primeira igreja batista de Mutum está situada, seu templo belíssimo, aqui na rua Guilherme Santos Andrade, 428, um bairro bem, o Mutum é um bairro bem próximo do centro de São Gonçalo, a grande cidade de São Gonçalo. Apesar de violenta, mas é uma boa cidade para se morar e trabalhar. Então é aqui que nós estamos para te receber todos os domingos, por enquanto, às 18h30. E depois da pandemia, se você quiser visitar, te faremos muito bem. Que Deus te abençoe, vamos orar. Após a oração, estaremos encerrando essa live. E é com muita graça de Deus que fazemos isso. Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua igreja, pelo teu povo, pelos teus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa divisa e queremos, ó Deus, proclamar o teu reino cada dia. E rogamos, ó Deus, para que tu abençoe toda a diretoria da igreja, todos os diáconos, diaconisa, e que juntos possamos proclamar o teu reino. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.